Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 27 de abril de 2025, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, antigo domingo em Albis. Irmãos e irmãs mergulhados neste tempo de graça, de alegria e de salvação, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia ou Domingo em Albis. Proclamamos que eterna é a misericórdia do Senhor por nós e que seu amor ultrapassa toda a compreensão humana. Cristo ressuscitado nos reúne em torno de sua palavra, sua presença viva, seu amor. Como filhos e filhas redimidos pela ressurreição de seu Senhor Jesus Cristo, celebremos com grande alegria este dia, com muita fé e devoção. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na celebração do segundo domingo da Páscoa, encontramos-nos com a misericórdia do Senhor. Sua misericórdia é eterna. Ao morrer, Jesus destruiu a morte e, ressuscitando, deu-nos a vida em plenitude. O final do texto evangélico nos desperta para a meta dos sinais que Jesus realizou, para que, crendo que Ele é o Filho de Deus, todos nós tenhamos a vida em seu nome. Mas o texto como um todo é altamente significativo. No domingo da Páscoa, o ressuscitado aparece no meio da comunidade reunida, soprando sobre eles o Espírito Santo, cumula-os com dom por excelência. Nesta oportunidade, Tomé não estava presente. Os outros discípulos lhe contaram o que havia acontecido, mas ele se mostrou incrédulo. 8 dias depois, um outro domingo, o primeiro dia da nova semana, o ressuscitado aparece novamente na reunião da comunidade e se dirige a Tomé: põe o teu dedo aqui, estende a tua mão e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé reconhece a Jesus fazendo uma bonita profissão de fé: meu Senhor e meu Deus, que nós repetimos sempre na celebração da Santa Missa. O ressuscitado encerra a cena proclamando: bem-aventurados todos aqueles que crerem sem terem visto. Meus irmãos, neste domingo, no qual também recordamos a infinita misericórdia do Senhor para conosco, somos enriquecidos com a palavra divina. O Evangelho indica-nos o quanto Jesus amava os discípulos e não os abandonava. Colocou-se no meio deles e os cumprimentou com a bela saudação judaica: Shalom, a paz esteja convosco. Mostrou-lhes as marcas de sua paixão, desejou-lhes novamente a paz e os enviou. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, a quem não os perdoardes. O sopro de Jesus sobre os apóstolos significa a nova criação do homem e da mulher. Assim como o Pai soprou o Ruá, sopro divino da vida, sobre o homem e a mulher no início da criação, infundindo-lhes a vida, Jesus o faz agora sobre os discípulos. Eles, cheios de vida do Espírito Santo, saem em missão, anunciando o Evangelho. Jesus é o vivente, para sempre o vencedor da morte com a sua ressurreição. Irmãos caríssimos, o Senhor soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e os fez pessoas recriadas pela força da ressurreição. A cena lembra o livro do Gênesis, quando o Criador sopra em Adão seu hálito de vida.
e o torna um ser vivente. Aqui Jesus ressuscitado dá aos seus irmãos o poder de vencer o mal, poder extensivo a quem o segue em todos os tempos. O pecado já não pode nos escravizar e aniquilar, porque a força do céu está a nosso dispor. Um detalhe grandioso é a menção à liberdade. O que vocês fizeram na terra, o céu confirmará. E o primeiro passo para regenerar quem está sob a opressão do pecado é o perdão. Graça pura nos céus, cuja eficácia passa por um coração livre e generoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo, a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso os abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Sejamos misericordiosos como o Pai é para conosco.